Muito bem, meus queridos, vamos continuar. Olha só, fizeram anotação? Ficou com dúvida de alguma coisa? Presta atenção, agora a gente vai fazer uma revisão rapidamente antes do exercício, tá bom? Vamos mostrar o slide para vocês, a gente vai ver os principais tópicos, para a gente ficar atento aí, dá uma olhada no slide. Então, meus queridos, olha só, linguagem científica parte 4. Professor, o que nós vimos? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês pelo menos os 8 itens que nós abordamos aí na aula. Primeiro, começando, né, tem alguns que utilizam dessa técnica de ler, né? Ler primeiro, começar lendo a introdução, não o resumo. Qual o objetivo disso, professor? Para que você observe se quando você for ler o resumo, não se deixar influenciar por determinados dados e algumas questões que ele pode ser tendenciosas. Como é que eu posso fazer isso, professor? Porque quando você começa a ler a introdução, depois você vai lá para a metodologia. E se na metodologia você consegue observar se os objetivos específicos tiveram respostas e alicerces para o objetivo geral. Depois você começa a ler a introdução e pula para a conclusão, porque a conclusão vai te mostrar se as respostas, as hipóteses elaboradas estão de acordo com o que, professor? Com os resultados observados. Depois sim, você dá uma olhada na introdução. Identifica a abordagem, quais foram as abordagens realizadas durante o processo metodológico. E aí sim, revisa os resultados com essa abordagem para ver como se deu o processo de tratamento desses dados. Qual foi a metodologia estatística que ele utilizou? Muitos artigos, pelo menos na pecuária e na agricultura, se utilizam então de textos quantitativos. São raros aqueles que a gente vê em relação a textos qualitativos, tá bom? Depois você reflita sobre se os resultados são de amostras brutas, né? Ou se ele teve um tratamento essas amostras. Então sempre o processo estatístico tem que ver se está dentro dos 100%. E se não estiver, se foram divididos em grupos. Aí sim, a gente viu que depois de ter feito todas essas especificações, voltar lá para o início do artigo e ler o resumo. E aí sim, após da leitura do resumo, você observa se conseguiu não se deixar influenciar, se você concorda ou não. E aí sim tem as técnicas dos 3 R's. Para o quê, professor? Realizar a leitura de textos em textos para que você possa fazer ou por mapa mental ou um resumo crítico, colocando algumas inferências, o que você achou, quais são os dados, e ainda também comparar com outros artigos, outros autores que também descrevem o mesmo processo. Ok, pessoal? Meus queridos, esses foram os itens que nós abordamos na aula, tá bom? Fiquem tranquilos, respirem, vão fazer um exercício. Daqui uns 15 minutinhos eu te volto para corrigir. Mas, ó, não se preocupe, tá bom? Sempre dentro de cada item desse, você verifique, tá bom? O que a pergunta está fazendo. E aí, dentro do que a gente viu, pode responder, mas não há necessidade de estar idêntico, igual o que você observou, tá bom? Aguardo vocês, daqui a pouco eu volto para a gente fazer a correção. Muito bem, olha só, eu já vou logo avisando para vocês. Eu vou pegar, vou ler a pergunta, a gente vai mostrar a resposta, e aí na hora que eu estiver lendo a resposta, professor, eu não escrevi com as mesmas palavras que o senhor colocou no texto. Não precisa escrever com as mesmas, tá bom? Mas tem que contemplar a pergunta. Eu posso ter colocado um termo técnico e você não escreveu o termo técnico. Você colocou o significado no termo técnico. Está correto do mesmo jeito, tá bom? E se tiver questões fechadas, eu mostrei que a resposta correta é a alternativa B.
Aí você tinha assinalado a alternativa A. Eu volto lá no texto para a gente fazer essa comparação, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Dá uma olhada lá na tela, queridos. Aí, ó, vamos logo para a primeira pergunta aí. Primeira pergunta. Para realizar a leitura de um artigo científico, ou de artigos científicos, temos que priorizar uma olhada de fora, se pôr de fora, não se deixar envolver, é isso que fala. Desta forma, podemos evitar que ocorra um viés. Lembra, pessoal, o que é um viés? Um viés é quando você causa... Você direciona. Aqui, ó. Um viés é quando você é tendencioso. Então, quando a gente faz a leitura de um artigo, então você tem que se pôr de fora e não se deixar influenciar, porque você tendencia a pessoa a concordar com você nos seus resultados. Dá uma olhada lá, então, na tela. Vamos continuar. Evitando assim... tá aí, ó. Evitando assim ser tendencioso, né? Um direcionamento fora dos objetivos. O objetivo do artigo era um, ele tendencia você a observar outra coisa por causa dos objetivos específicos. Às vezes, ler fora da ordem é a solução para quem quer entender um artigo. Às vezes. Assinale a alternativa que descreva as vantagens de deixar a leitura do resumo por último. Então aqui, pessoal, nós temos 5 alternativas que contemplam as vantagens de deixar a leitura do resumo por último. Então vamos lá. Alternativa A, ir direto para o assunto sem ter que ler todo o artigo. Item B, evitar que a leitura seja tendenciosa para o ponto de vista do autor. C, recolher o assunto de interesse durante o levantamento bibliográfico. Observar a relevância do assunto abordado. Ou caracterizar o tipo de pesquisa realizada. Queridos, de acordo com o item, né, com a questão 1, e as alternativas, está bem claro que a única que contempla aí é a alternativa B, não é? É evitar que sejamos levados a concordar, uma coisa tendenciosa. Então vamos ver aí, ó. A única alternativa correta que contempla é a alternativa B. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos para a questão 3. Na verdade, vamos para a questão 2, né? Eita pressa! No contexto da importância de lermos a parte introdutória, cite os 5 itens que devemos levar em consideração nessa etapa. Ora, pessoal, aqui ele só quer que cite, então é só pegar lá no slide, dar uma olhada e citar os 5 itens. Pessoal, precisa estar na ordem? Não! Eu não coloquei respectivamente, tá bom? Então vamos ver quais são esses itens. Olha aí, ó. 1. A introdução explica a motivação e importância da pesquisa. E lembra quando eu falei para vocês? Quando for dar uma lida na introdução, você tem que encontrar na introdução qual a importância, qual a motivação, qual a relevância daquela pesquisa. De que forma vai estar escrito isso, professor? Muitas vezes, sometimes, vai estar em forma estatística, tá? Ou epidemiológica. 2. Fornecer informações básicas sobre a pesquisa. 3. Identifique as questões específicas. 4. O que exatamente os autores estão tentando responder com a pesquisa? Quer dizer, lá vai ter que estar lá o objetivo geral. Claro que para ele responder, ele tem que ter os objetivos específicos. E esses objetivos específicos, algumas vezes, podem estar coerentes, né, lá com a hipótese. Qual é a problematização? E a quinta, professor?
Talvez existam diversas questões ou apenas uma questão que vão nortear todo o artigo aí, tá? Ok, prof. Então vamos lá para a terceira. No item identificação da abordagem, a leitura deve ser compreendida como as seguintes posições. Primeiro, como os autores vão fazer para responder a ou responder às questões específicas, né? Que são os objetivos específicos. Leia a seção métodos, ou também chamada de metodologia. E 3, desenhe um diagrama para cada, e não é cara não, tá? Aí é cada experimento, mostrando exatamente o que os autores estavam fazendo, os autores fizeram. Essas etapas são fundamentais para quê, professor? Elas são fundamentais para você conseguir entender por que o artigo é de natureza básica ou a natureza é aplicada. Quer dizer, ela é uma qualitativa, quantitativa. Identifique se foi uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. E como os autores concordaram, né? Como eles elaboraram, como é que eles produziram os dados, quais foram os métodos estatísticos que eles utilizaram para isso, tá bom? Por isso que norteia a identificação da abordagem. Questão 4. Na realização da leitura do artigo científico, é proposto um guia de leitura, ou como um instrumento, exemplo, um fichamento, que irá ajudar, que irá auxiliar, vai recuperar, guardar as diversas informações da leitura. Isso facilita o processo de exercício da produção, da leitura técnica e da leitura quando a gente fala leitura acadêmica, né, são as atividades que a gente realiza, ou uma leitura técnica, quando a gente está falando sobre algum determinado manejo, ou um determinado processo de operalização com os animais. Então, cite os itens que compõem os instrumentos de um fichamento. Professor, um fichamento ele é caracterizado por determinada estrutura. Quais são essas estruturas? Aí, ó. Realizar, desenvolver. Realizar ou desenvolver textos que estão sendo consultados, destaque as palavras-chave, ou seja, aquelas que melhor representam o conteúdo do texto, defina o tema central, o foco da discussão, identifique no texto. Lembra lá, galera, identificar no texto o contexto histórico. Muitas vezes o contexto histórico do texto, ele pode estar em forma de localização geográfica. O contexto histórico pode estar também na porção epidemiológica, estatística, tá? Extrair as principais ideias que seriam os objetivos, o objetivo geral e também o objetivo secundário, que vão dar suporte para responder o quê, professor? Responder qual é o problema central, né? Se o artigo conseguiu. E depois que você faz isso, escrever a sua opinião pessoal, colocando, claro, a sua crítica em relação aos objetivos. Aqui, pessoal, em relação a... Quando você faz essas classificações, aí você escreve de forma um resumo crítico, que você vai também relacionar com outros autores, tá bom? Galerinha, espero que possamos ter, então, resolvido essas questões, essas 5 questões que nós mostramos para vocês aí, mas qualquer dúvida, é só falar com o professor presencial, ele manda aqui para nós, a gente verifica os pontos e depois faz aí um vídeo esclarecendo também, tá bom? Até a próxima, aguardo vocês.